parece que o Biden desistiu de punir o Brasil. Do que é que eu estou falando? E foi bem mais que o cinquentinha, viu, Rei? O presidente dos Estados Unidos anunciou hoje oficialmente que vai solicitar a liberação de 500 milhões de dólares, mais ou menos 2 bilhões e meio de reais, para o Fundo Amazônia, programa do governo brasileiro que financia ações de combate ao desmatamento na floresta amazônica. O valor foi revelado hoje durante o Fórum das Grandes Economias sobre Energia e Clima, organizado pela Casa Branca, que contou com a participação de líderes de 26 países, entre eles o próprio presidente Lula. O encontro foi realizado de maneira remota e não houve transmissão. Essa quantia de 500 é 10 vezes maior que o inicialmente planejado por Washington, em fevereiro desse ano, quando os americanos anunciaram intenção de aderir ao Fundo Amazônia. Olha só, que coisa. Mas tem mais, Bob Furuia, porque na verdade, o pacotão todo pode chegar a 2 bilhões de dólares. Olha, melhorou bem, hein? Oi, melhorou bem. Foi porque o Lula falou mal do Zelensky? Não, é porque o Brasil não é um quintal, assim, que os Estados Unidos pode chegar, falar, tal. Até porque, olha, eu raspando aqui com a minha bela gravata rosa, aliás, ô Damares, está confusa, minha filha? Hein? Hã? Tá atrapalhada aí? Olha eu, Bob Furuia, paletó azul. Boina azul. Adoro esse paletó, chiquérrimo, né? Não tenho chulé. Aquele banco lá, não tem chulé, não tem mau hálito. Mas, gente, achei até de bom senso. Vocês não precisam escrever, né? Dá um toque para a pessoa. Gravata cor-de-rosa, depois você acompanha. Paletó azul. E aí, Damares? Menina ou menina? Esse negócio. Olha aqui. Vai chegar a 2 bi. Dá os detalhes aí, Bafruê. É isso, o governo americano também disse que está trabalhando num aporte de 50 milhões de dólares, né, 250 milhões de reais, numa iniciativa com o BTG Pactual, que pretende arrecadar 1 bilhão para restaurar 300 mil hectares de áreas degradadas no Brasil, Uruguai e também Chile. E o Biden anunciou ainda recursos para outras iniciativas globais de preservação ambiental, incluindo 1 bilhão de dólares, 5 bilhões de reais para o Fundo Verde para o Clima, da ONU, elevando a participação do país no fundo para 2 bilhões de dólares. Nossa, vai ter gente hoje dormindo na pia, né? Outra expressão também maravilhosa. Mas essa eu até compreendo a natureza, porque deve ser um desconforto. Né? E se você tem chulé, então, e anda com roupa de bolinha, aí é terrível. Dormir na pia. Tem gente hoje dormindo na pia. Porque como é, nós que esperávamos que o Biden chegasse aqui cheio de energia e desse uma moqueta na boca do Lula, né? Olha só, resolveu comparecer. E o Lula falou sobre sustentabilidade. Ainda no Fórum das Grandes Economias sobre Energia e Clima, organizado pela Casa Branca, o presidente Lula afirmou que não é possível atingir a sustentabilidade ambiental em um mundo em guerra e caracterizou como urgente a busca por uma relação de confiança entre os países. Ele ainda cobrou novamente as potências para que façam aportes para combater as mudanças climáticas e afirmou que é fundamental que todos façam as respectivas funções, que cada um desempenhe o seu papel. Lula também reforçou o compromisso do governo brasileiro de reflorestar 12 milhões de hectares, dizendo: fomos capazes de reduzir o desmatamento da Amazônia em mais de 80% ao longo de uma década e voltaremos a fazê-lo. Os danos ao meio ambiente causados pelo governo anterior serão revertidos. Para tanto, retomamos o plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia, que, em passado recente, foi responsável pela queda recorde na devastação da floresta. Nossa meta é o desmatamento zero. Perfeito. E daí falou de guerra de novo. Tem de falar. Tem de falar. Deixa aqui os porta-vozes mais americanos que os Estados Unidos reclamarem, babarem e tal, não sei o quê. É assim, e o Lula, esse desastre que deixou o mundo muito constrangido. Parece que não é essa a leitura lá fora, não. Né? É?
Não, acho que não é. Não é. O presidente brasileiro voltou a ganhar destaque, sabe onde? No New York Times. Sem Deu nome. no New York Times. Um dos principais veículos de Ó, jornalismo só do um mundo. minuto, Bob. É. Você pode estar no New York Times por más razões, inclusive. Né? Sei lá. Sim, De repente sim. nasce um nariz na sua testa, você está no New York Times. Enfim, cotovelo no ouvido. Não, mas aqui está no New York Times por bons motivos. Bons motivos que eu digo do ponto de vista político, do ponto de vista do futuro, da ordem mundial, vai. É isso, quem tá com a gente na live pode ver o print, né, dessa imagem do New York Times. E o Lula aparece ao lado do presidente chinês na imagem, o Xi Jinping, com a seguinte manchete: enquanto o Xi faz amizade com líderes mundiais, ele endurece sua posição sobre os Estados Unidos. Essa reportagem do jornal descreve a cena e afirma que o líder chinês estendeu o tapete vermelho para o brasileiro e o elogiou como um velho amigo do povo. O texto cita também os contatos do país asiático com o francês Emmanuel Macron e o saudita Mohammed bin Salman e reclamou do que chamou de indiferença de Xi Jinping em relação ao governo americano. A avaliação da notícia é que, após o episódio no qual um avião de combate americano derrubou um balão meteorológico chinês sob a suspeita de espionagem, o governo de Pequim desistiu de relações diplomáticas. Soltei o Deu no... Sabe se vai participar do próximo campeonato de surf ferroviário. Grande Jorge Benjor. Beijo para Jorge Benjor. Aqui. Ai, mas o Lula mais companhias aí e tal. Não. Tá não. Alguns são péssimas companhias, mas essa não é a questão. O Mohammed bin Salman é aquele que dá joia pro Bolsonaro. Mas aqui não é a questão da joia que interessa. O que você está falando é o seguinte: o Xi Jinping está buscando falar com o mundo. O Lula está nesse mundo, é um mundo relevante, fala com o Emmanuel Macron. Se vocês notarem, a matéria do New York Times está dizendo que quem está um pouquinho isolado, ainda que pareça ser uma loucura, mas o que se está falando é o seguinte: há um mundo que será necessariamente multipolar. E o Biden precisa descobrir isso. Né? E o Lula vai para rapidinho, só para resolver, para fechar o bloco. O Lula vai para Portugal quando? Hoje à noite, a aí, partir das 10 horas da noite, decidiu antecipar em Portugal. Deve se encontrar com o primeiro-ministro Antônio Costa e participar da entrega do Prêmio Camões. A gente já falou aqui, é o músico Chico Buarque. Isso, e aí também tem... e o Brasil estava devendo para o Mercosul? Estava devendo para o Mercosul. Não vai dever mais, Bob Furui, rapidinho? É isso, quitou a dívida de 500 milhões de reais do Brasil com o Fundo para Convergência Estrutural do Bloco, do Mercosul. Isso.